Boa noite, prontas para nossa terceira live sobre o livro Autocompaixão. Pare de se torturar e nunca sei o nome do livro inteiro, gente, até hoje, mas ok. Enfim, acontece. Hoje a gente vai falar a gente vai entrar nos principais componentes da autocompaixão e trazer o primeiro componente. Então, vamos dar aquele tempinho para quem tiver que entrar. Deixa eu me ajeitar aqui. Tô com uma rinitezinha básica. Oi, Mel. Oi, Ângela. Boa noite. Vamos aproveitando, ó. Já vê se você tem água para beber. Hoje a gente tem 2 exercícios e não vão exigir papel e caneta, mas é bom sempre você ter papel e caneta por perto, se você quiser anotar uma pergunta, se você quiser anotar algum insight que você teve. É sempre bom, né, pra gente reforçar. Todo mundo aqui já assistiu a primeira e a segunda aulas, né? Para quem não assistiu, tá disponível no meu feed aqui, desde a primeira. Tem o teste de autocompaixão, tem bastante conteúdo, então você pode dar aquela fuçada e já vai adquirindo esse conhecimento gratuito, autoconhecimento, né? E vou aproveitar agora esse tempinho e propor que vocês convidem mais alguém para participar através dessa setinha que tem aqui embaixo. Sujei meu dedo de batom. Essa setinha que tá aqui embaixo, que parece um aviãozinho, você pode chamar seus amigos e suas amigas do Instagram para participar junto. E o que mais? Tivemos exercícios aula passada, né? Alguém fez, alguém quer trazer alguma experiência, alguma partilha, fiquem à vontade. Hoje a gente está virando para uma lua cheia, né? Amanhã vai ser lua cheia, amanhã tem bênção mundial do útero. E eu tô numa lua interna minguante, então eu tô na menstruação, na TPM. E isso faz com que eu fique um pouco mais lenta, então vocês vão acabar notando como é que eu tô me sentindo, que a condução aqui da aula vai ser um pouco diferente, porém não perde em nada. A gente usa o que a gente tem de melhor e hoje os exercícios vão exigir justamente que a gente esteja com essa energia mais intuitiva, sentindo mais como a gente tá. Então tudo a gente pode usar ao nosso favor, a fase que você estiver também, tira sempre proveito disso. E se você não cicla mais, aí você tem todos os arquétipos juntos, então isso vai só agregar. Eu tô vendo aqui algumas pessoas, chamando algumas pessoas para participar também, aproveitando esse iniciozinho. E, bom, acho que agora já dá para começar. Rosa entrou também, né? Beleza, gente. Vamos lá. Esse capítulo que a gente vai trazer hoje, ele fala dos 3 principais componentes da autocompaixão. E hoje a gente vai trazer o primeiro. Quando a gente consegue ser gentil com a gente mesma, isso faz com que o nosso coração se abra para que a gente possa tocar e ser tocada, e nosso coração ficar maior, ficar vasto, ficar ilimitado, tanto para dar quanto para receber, de um lugar de equilíbrio. Então, os 3 componentes principais da autocompaixão são autobondade, reconhecimento da nossa humanidade comum, a gente já falou um pouco disso, e atenção plena, que é uma coisa que eu trabalho muito com os grupos,
com as turmas, que eu também dou aula, com as minhas mentorandas na mentoria individual. Hoje a gente vai focar na autobondade. Eu queria botar os 3 numa aula só, mas por conta dos exercícios, eu achei melhor separar, porque a gente não vai ficar tão assoberbada e também não vai levar um tempo muito maior do que a gente costuma fazer aqui. Bom, a autobondade, ela vai trabalhar na gente da seguinte maneira: a gente costuma ter um controlador silencioso, né? E essa força desse controlador, nem sempre a gente consegue lidar. A gente às vezes é esmagada por eles. Mas quando a gente tem autobondade, leva a gente para um lugar de interrupção desse autojulgamento. A gente conhece os nossos limites porque a gente compreende as nossas fraquezas. Então, os limites são não apenas o que a gente faz para não invadir o outro, mas o que a gente faz para que a gente não seja invadida também. E além disso vai entrar um quesito muito importante, que é o autoconforto, como a gente mesma pode se confortar, se consolar, se maternar, cuidar da gente no momento de crise. Claro que é sempre bom a gente ter um suporte, um núcleo, né, de segurança, mas quando a gente consegue fazer isso por nós mesmas, a gente se fortalece muito mais, porque a gente independe das pessoas. E a gente está com a gente o tempo inteiro, nem sempre as pessoas vão estar disponíveis. Então isso faz com que a gente fortaleça aquele alicerce que eu falei, né? E quando a gente pratica essa autobondade, o que a gente colhe? Gentileza, paz e cura para as nossas dores. Cura sempre com muito cuidado no uso desse termo, né? Autocura é quando a gente chega num ponto da gente se conhecer, correr atrás das soluções que fazem sentido pra gente levar uma vida melhor e ficarmos mais saudáveis, física, emocionalmente, mentalmente. E dor, nossas dores emocionais, as feridas que a gente vem colecionando, infelizmente ou felizmente, porque são grandes mestres, grandes professores que fazem com que a gente se torne mulheres melhores, homens melhores, pessoas melhores. E aí é interessante a gente observar como... Gente, já falei, hoje eu tô mais lenta, tá? É importante a gente observar como biologicamente, socialmente, como a nossa espécie, ouso dizer, não só a nossa espécie, né? Várias outras espécies dos mamíferos não dependem, mas assim, precisam ou prezam naturalmente pelo vínculo, por criar relações, por viver em bando, em grupo, por cuidar um do outro, uns dos outros. A gente falou, né, dessas relações em sociedade, de ter o líder e o liderado, para que a gente seja amada, para que a gente seja aceita. E não é só por isso, o vínculo faz parte da nossa existência. A gente não sobreviveria tanto tempo assim quanto a espécie humana vem levando aí, se não fosse pelas relações, pelo vínculo. É uma necessidade biológica, uma natureza biológica para a sobrevivência da espécie, que vai envolver afeto, cuidado, no sentido de se cuidar, conexão, né? Essa troca. E aí, nossa primeira experiência de vínculo, exato, Vivian, necessidade do coletivo. Nenhum homem é uma ilha, né? Mas assim, claro que a gente precisa se bastar, estar bem com a gente mesma, mas
tem uns papos meio adoecidos ou distorcidos sobre se bastar, que coloca como se a gente, por se bastar, devesse estar sozinha. Então, se você é aquela pessoa que fala, não, eu quero muito me casar, ou eu quero um relacionamento, eu sinto falta, isso é humano. Não é que você está pouco empoderada. Então, tomem cuidado com isso também, né? Vocês devem ouvir bastante isso. Não, eu me basto, eu tô muito bem sozinha. E ok, tem gente que tá muito bem sozinha. Mas cuidado com aquela pessoa que tá falando, e se você não é essa pessoa, que tá falando isso pra se enganar, pra bancar a fortuna, que tem muito a ver com a aula passada. E se você não assistiu, volta lá porque a gente vai falar bastante disso. Oi, Eliana! Simone tem dificuldade em estar no coletivo com muitas pessoas. Isso vai ter a ver com a sua natureza, mas quando a gente se isola mesmo, a gente acha que não precisa das outras pessoas ou a gente se afasta delas por defesa, aí a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Com mais carinho, com mais autobondade. E nosso primeiro vínculo, né, vem no ventre da mãe, é a nossa relação com os nossos pais ou as pessoas que criaram a gente, cuidaram da gente. E quando a gente sente a falta de vínculo vinda dessas pessoas, não quer dizer que elas intencionalmente tenham negligenciado a gente, não. A percepção da criança, do bebê, independe da intenção dos pais. Então, assim, quando eu digo, você como pai, você como mãe, não adianta deixar o seu filho com uma tela em branco, porque você vai traumatizar o seu filho. E eu sei que tem gente que fica chocada, ai, Deus me livre, tá rogando praga. Não, é apenas a vida acontecendo. Óbvio que você tem que saber que você não tem a intenção de traumatizar essa criança. E como você vai acolhê-la uma vez que isso aconteça, e as dores dessa criança, as necessidades dela, como é que você vai suprir, você vai fazer o seu melhor. E então, quando essa criança sente essa falta de vínculo, as necessidades dela não sendo atendidas, ela acaba percebendo, sentindo mesmo essas sensações de insegurança, essas dores, essas feridas, insegurança, desconfiança, ela não se sente digna de amor. Então, por conta disso, se ela já aprendeu inconscientemente que ela não é digna de amor, como é que ela vai ser uma pessoa autoconfiante? E acima de tudo, como é que ela vai praticar a autocompaixão? Se não deram para ela em primeiro lugar, você não merece compaixão dos outros. Então você não merece de você também. Então, a gente precisa ter relacionamentos saudáveis. Claro que o seu pai e sua mãe não atender sua necessidade em algum momento não torna um relacionamento que não é saudável, um relacionamento tóxico, abusivo, negligente, não. Mas é como você vai tratando isso que chega em você. E aí, a gente aprende, às vezes na porrada, quando a gente já tá um pouco no autoconhecimento, senão a gente só sofre na porrada e não adiantou de nada, não serviu nem de lição. Mas a gente foca em aprender no amor, né? Muito melhor, aprender pelo exemplo dos outros, pelo erro dos outros. Por isso que é importante a gente ter compaixão pelos outros também, porque a gente pode errar também. E esse outro que erra pode ser um grande professor nosso e que faz com que a gente não precise passar por aquilo para tirar uma lição. E aí, ter relacionamentos saudáveis, amorosos ou não, é essencial pra gente ir curando essa criança, desenvolvendo essa autobondade. E essa figura pode ser um amigo, uma amiga, um parente, mãe, pai, marido, esposa. Mas o próprio terapeuta pode ser essa figura de apoio incondicional. Porque o terapeuta, ele vai te provocar, vai te fazer abrir os olhos para algumas coisas, vai fazer que você chegue a algumas conclusões, tanto que o que mais acontece também é as pessoas ficarem um pouco putas com a terapeuta. Porque a gente não vai falar o tempo todo o que você quer ouvir, a gente vai te desafiar, a gente vai... Não é cutucar a sua ferida, que é bem diferente. A gente vai acessar a ferida e não é confortável. Eu falo muito que é quando a gente tem uma cárie. Se não existisse anestesia,
a gente ia direto ali com um motorzinho, ia sentir dor até fazer todo o procedimento e tampar. Então, às vezes a gente sente um pouco de dor, catuca ali, mas a cura fica a longo prazo. Então, o legal do terapeuta, de você ter um terapeuta, uma terapeuta, um psicólogo, mesmo que você tenha relações saudáveis, é porque essa pessoa vai te dar essas ferramentas para você lidar com você mesmo, aos poucos se tornando autônoma, vai te dar um apoio incondicional. Não é dizer que você tá certo, tá? Não é concordar com você, mas é apoiar que você tá ali pra fazer algo por você. Você vai estar num espaço seguro, confidencial, nada que você fala pra mim, por exemplo, sai. Até os depoimentos das minhas mentorandas e das minhas alunas eu boto anônimos pra não expor a vida pessoal delas. Uma escuta atenciosa, que é uma escuta ativa, que eu não tô te escutando e já pensando o que eu vou falar de foda pra ela, pra mostrar como eu sou a terapeutona, sabe? Eu vou te ouvir com uma atenção plena, que também é um dos componentes da autocompaixão. Então você tá ali dizendo tudo o que você precisa dizer, sendo acolhida, sendo ouvida e se ouvindo falar. Por isso que a fala também é muito importante, embora eu trabalhe com técnicas energéticas, é muito importante a gente poder botar pra fora, falar e se ouvir falando. E nós mesmas também podemos ser essa pessoa, devemos, eu acho, né? Fazer de tudo para que nós sejamos essa pessoa segura para nós mesmos. E aí que eu costumo usar o Theta Healing. Eu te atendo, eu ouço você falando as suas necessidades. Juntas nós vamos chegando a crenças que podem estar te limitando e juntas nós vamos ressignificando essas crenças no nível inconsciente para que você possa mudar essa programação mental também, né? Do inconsciente para o consciente e que você consiga resolver algumas questões através do autoconhecimento mesmo. E aí a frase que eu escolhi para dar nome para essa live foi: você pode sentir suas emoções sem ser oprimida por elas. Porque a gente falou muito sobre a gente anestesiar as emoções, fugir, querer se distrair, não querer acessar porque é muito desconfortável. Então, uma vez que a gente aprende a acessar essas emoções, a gente acessa para que a gente as sinta e as libere. E aprenda com elas, e não quer dizer que a gente nunca mais vai sentir aquilo, mas não é de um lugar sofrido que você vai acessar uma dor e você vai ficar sofrendo e se oprimindo e ficando refém do que você sente. Você vai se apoderando dos seus sentimentos, entendendo que eles estão ali em função do que você precisa aprender, eles estão servindo a você, mas que quem coordena toda a situação é você. E aí a importância do autocuidado, né? Autocuidado para você... Deixa eu ver quem tá entrando. Lívia, Flow, assessoria virtual, Sátima, não sei se estou falando certo, Anima Praça, Bruni, não sei falar, Jambolina, Ellen, mas todo mundo chegando aqui, ótimo. Vocês têm o costume de praticar o autocuidado? Como é que é isso? E o que vocês entendem por autocuidado? Eu já vou dizendo aqui que é muito mais amplo do que vocês podem imaginar. Tem um post meu explicando que não é só passar creminho, não é só fazer seu skincare, sabe? E que é algo que, por mais simples que possa ser, precisa ser contínuo, precisa ser diário. É melhor você tirar 3 minutinhos por dia para fazer alguma prática de autocuidado, seja meditar, respirar, olhar para a natureza, ouvir uma música, passar seu creme, por que não, uma maquiagem, uma massagem rápida que você faça. É muito melhor você fazer todo dia por 3 minutinhos do que um dia que eu vou fazer o dia de princesa para mim, que eu vou fazer tudo por mim, eu vou ficar 10 horas no spa. Porque a gente precisa construir degrau após degrau e a nossa mente precisa de consistência para gerar hábitos,
para produzir hormônios do bem-estar. E falando nisso, autocuidado, ele libera a ocitocina. A ocitocina é conhecida popularmente assim, né, como o hormônio do amor e da união. Então, isso vai ajudar muito a gente a criar laços de confiança, estabelecer vínculos, e vai gerar dentro da gente uma sensação de calma, de segurança em relação a nós mesmos e aos outros. Essa ideia da generosidade, da empatia com todos e com você também é potencializado com a ocitocina. Então, é uma coisa fisiológica também. Tá tudo ligado, sabe? Por isso que às vezes as pessoas separam muito. Ciência é isso, espiritualidade é aquilo. Isso é religião, isso é místico, pagão, sei lá. Isso é ciência, isso é pseudociência. E, gente, a verdade é que, como a natureza, né, tudo vai se interpenetrando e permeando. Então, eu não excluo nada. Claro, uma pessoa que acha que a Terra é plana é inconcebível. Desculpa, gente. E eu entendo as pessoas que, por exemplo, acham que o Theta Healing é um charlatanismo. Eu sou muito questionadora. Então, assim, ao me tornar Theta Healer, eu experimentei coisas que me fizeram achar que essa terapia funciona muito bem comigo. Com você, de repente, não. E você vai encontrar sua terapia de repente é praticar esporte, seu autocuidado, entendeu? Mas uma coisa que eu preciso dizer como terapeuta holística é que a nossa profissão ela é muito deturpada por um bando de charlatão falando merda. Então aqui saibam que eu não vou ficar pregando nada, não vou dizer você tem que ir, não vou dizer que a pessoa não tinha uma perna, fez uma sessão de Theta Healing, a perna brotou, sabe? Mas também eu não vou ser aquela pessoa que, não, joga no lixo, não presta pra nada. Eu ouvi uma fake news desse assunto, eu ouvi alguém sendo desmascarado porque alguém era charlatão e acho que todo mundo também é. Então, por isso que eu gosto que vocês conversem aqui comigo, pra gente desenvolver um senso crítico. Eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião e voltar atrás. Então, pode ser que hoje eu adore o Theta Healing por como funciona pra mim e como vem funcionando para as minhas pacientes e alunas que sentiram essa identificação. Mas nada impede de amanhã eu falar, não faz mais sentido eu usar pra mim. E nada impede de que, de repente, um dia eu descubra, não, cara, não era maneiro. E o contrário também. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser flexível, né? Cara, quem me conhece sabe que eu já fui muito mais radical. Eu era 880, preto no branco. E agora eu acho que quando a gente experimenta, por exemplo, como eu posso cuidar de mim? Eu posso usar a ciência, eu posso usar a espiritualidade, eu posso usar o esporte, eu posso usar a sexualidade, eu posso usar a relação, o lazer. Tanta coisa que eu não preciso ficar separando, entende? A gente nós somos vários corpos, espiritual, físico, mental, emocional. Então, eu acho que quando a gente consegue agregar, é muito bom. Sagrado feminino, por exemplo, eu trabalho com sagrado feminino, que é uma coisa intuitiva, uma coisa ancestral, é uma filosofia de vida que trabalha muito a questão energética, trabalha nosso sistema. Então você pode achar que é apenas corpo espiritual. E não, porque eu vou te ensinar práticas, como você conectar com a sua menstruação, caso você menstrue. E aí também eu vou lançar a mão da aromaterapia. Aromaterapia é o quê? São medicamentos, mas são da natureza. Então também tem o holismo junto. A Lívia tá aqui, né? A maturidade traz isso. É ótimo perceber que não precisa de rigidez. Eu conversei com a Lívia outro dia há muito tempo sobre isso, né? E a homeopatia, a acupuntura, tudo isso, se você pensar, é medicina. A aromaterapia é uma medicina da natureza. Só que aí vai ter gente dizendo que é pseudociência. Só que trabalha com moléculas. Só que tem estudos, artigos científicos.
mostrando que muitos componentes naturais dos óleos essenciais estão presentes ou in natura ou sintetizados nos remédios alopáticos. Então, por exemplo, eu não descarto remédio alopático, eu evito. Mas se tiver um dia que eu preciso, eu vou tomar. Então, aquela mulher que tem endometriose, eu já tive endometriose, e eu posso dizer por mim apenas que eu curei minha endometriose com o sagrado feminino e aromaterapia. Mas eu não vou fazer essa promessa para você que tem endometriose. Você pode querer olhar para isso, para as emoções envolvendo isso e para as crenças comigo, mas eu não te faço promessa nenhuma, nem digo para você tchau para ginecologista, dane-se. Então, tem aquela mulher que tem um grau de endometriose que ela precisa fazer a cirurgia. Então seria leviano até, não só irresponsável, alguém chegar para você e falar, não faz a cirurgia e bota uma compressa de erva aqui. Então que bom que a gente tem um monte de recursos, sabe? Vamos fazer o melhor uso deles. E tudo isso para falar de autocuidado, né? A ocitocina, como eu estava falando, como é que ela vai contribuir para vocês? Ela vai reduzir o medo e a ansiedade, porque geralmente a gente fica ansiosa por causa do medo do futuro, do que vai acontecer, do que pode acontecer de terrível. É boa, literalmente não, fisicamente, para pressão alta, então dá uma estabilizada nos seus batimentos cardíacos, que elevam a pressão e deixa a gente mais estressada. E falando em estresse, vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então já dá uma equilibrada em você. Assim como os óleos essenciais. E aí eu preciso vender meu peixe, sim, porque os óleos essenciais eles podem ser usados tanto para sintomas físicos e imediatos, tipo uma dor de cabeça, você pode usar o óleo nunca ingerindo como um SOS, mas também para um tratamento a longo prazo que não vai só no sintoma, ele vai na causa da doença, que a causa, pode-se dizer que 90% das causas ou mais vai ser emocional. Só que como você não está lidando com o seu emocional, você precisa que o seu corpo te mostre através de um sintoma, uma dor, uma ferida, entende? Então, por exemplo, uma gastrite, eu posso tratar a ardência, a queimação daquela gastrite com um óleo essencial, mas também fazer o tratamento para entender por que essa gastrite se mostra uma gastrite nervosa, o que você precisa digerir, não a nível de comida que você não está digerindo. E a forma que eu uso os óleos essenciais é através da psicoaromaterapia, que é muito legal, porque é a aromaterapia das emoções. Então, eu não vou usar o óleo essencial para você parar de sentir aquele desconforto emocional. Cortou, anestesiou. Porque senão você toma uma cachaça, enche a cara, fica doida, perde a consciência e não tá olhando para aquilo. Ah, não, vou comprar blusinha, vou comer até eu me sentir cheia, né? E me sentir mal. E eu falo com propriedade sobre compulsão alimentar. Você vai ter mais solidez, você vai ter mais capacidade, mais suporte emocional para lidar com suas emoções através da aromaterapia. Então, pacientes que têm depressão podem usar. Não vai substituir o seu remédio, não vai demitir o seu psiquiatra, mas pode amenizar alguns efeitos colaterais do remédio que você toma, trazer esse autocuidado pelo cheirinho, um relaxamento maior. Então, eu acredito muito nas coisas se complementando em prol da pessoa que está fazendo aquele uso. E aí, a ocitocina também é liberada pela troca e expressão de afeto, ou seja, pela sua autocompaixão também. E aí, no polo oposto, o que vocês acham que a autocrítica traz pra gente? A nível de sentimentos ou até mesmo fisiológico. A autocrítica vem quando a gente se sente ameaçada, em risco. Lembra da luta ou fuga? Quando a gente, lá na pré-história, tem um tigre dente de sabre, eu não tenho capacidade cronológica, nem a nível de conhecimento histórico para dizer quem convivia junto, mas tem um dinossauro, não sei, enfim. O tigre dente de sabre vai comer seu bebezinho.
ativa um negócio em você de luta ou fuga que você pega ou sai correndo ou você vai pra porrada. Ou você finge de morto, porque também tem essa coisa da parálise, né? De você paralisar. Isso é importante pra nossa sobrevivência, a gente sentir esse pico de cortisol, essa adrenalina que faz a gente reagir, pra gente ficar vivo. Só que o problema é que hoje em dia tudo vira um grande tigre dente de sabre. Então ativa o cortisol, porque tudo estressa a gente, tudo é uma questão de vida ou morte. E quando o cérebro fica com isso ligado o tempo inteiro, é estresse, é depressão, é esgotamento. Fora que esse cortisol também tem uma função de cortar o nosso prazer, né? Então, pensa quantas vezes você foi seu próprio tigre dente de sabre e você se atacou, você se auto-ataca o tempo inteiro. Você se coloca em situação de risco, luta ou fuga o tempo inteiro. Eu vi um estudo, né, quando eu dei aula sobre compulsão alimentar. Quem quiser saber também, é meu projeto de conclusão de curso da aromaterapia foi sobre compulsão alimentar, tá por aí. Tá por aí pelo feed, né? As aulas. Uma nutricionista mexicana que trabalha com compulsão alimentar, ela mostrou um estudo que quando você tá tão assim, não posso comer porque eu como compulsivamente, eu preciso emagrecer, se cobrando tanto, e aí entra a autocrítica que a gente fala, o autojulgamento, não importa o quanto você corra numa esteira. Porque primeiro, você tá estressado já com as minhocas que você botou na sua cabeça. O tenho que, preciso. Então seu metabolismo já fica mais lento. E aí, mesmo que você coma uma folha de alface, você não vai perder a gordura. Aprendi que não se fala perder peso, se fala perder gordura. E aí você tá correndo na esteira, mas você tá tão estressada que é como se o seu cérebro sentisse que você tá correndo de um perigo. E aí você não emagrece, até porque você precisa segurar os seus nutrientes, a sua gordura para luta ou para fuga. Você tem que ter energia. Então, o corpo é muito sábio, mas por conta disso também a gente acaba de vez em quando se sabotando. Então a gente precisa aprender sobre isso. Oi, meu amor! Olha quem tá aqui. Dá oi pra galera, filho. A gente precisa aprender, ter esse conhecimento, esse autoconhecimento para perceber quando a gente tá fazendo o que é importante pra gente, quando a gente tá se pregando uma peça, né? E aí, a autobondade é quando a gente, em vez de ter medo, em algum momento de crise, algum momento desafiador, a gente constrói essa segurança. A gente tem uma reserva de segurança que faz com que a gente haja com coragem. E aí, dito isso, a Vitinho entrou no momento perfeito aqui, porque a gente vai fazer o primeiro exercício. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, tá? O primeiro exercício, ele envolve um autoabraço, ó. Fugiu, paciência. Não vai ser com ele hoje. Eu já dei aqui no meu feed, tem um vídeo curtinho, um reel, sobre a prática do autoabraço, que é você se abraçar, respirar, pode abraçar uma almofada, para sentir o contato com o seu próprio corpo. Você sentir que você está se segurando. Segurar é tornar seguro, né? E isso vai ajudar a gente a produzir a ocitocina. Então, num momento de estresse, já viram, né? Às vezes a pessoa está muito descontrolada, vem alguém, segura e abraça, aperta a pessoa mesmo, para ela centrar. E a gente pode fazer isso por nós mesmas. Para fazer esse exercício, eu vou pedir para vocês voltarem no reel que tá lá no meu feed. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, que vocês vão me achar meio maluca. E não é só para mulheres, tá? Mas já que a gente tá na vibe do sagrado feminino também, vamos fazer dessa forma. Eu vou pedir para vocês entrarem em contato com os seios de vocês. Metafisicamente, a metafísica da saúde diz que o simbolismo dos seios é dar e receber amor, trocar. Tanto que é onde fica o nosso coração. Quando a gente tem um relacionamento íntimo com alguém, é um lugar mais sensível ao toque. Quando
A mãe dá de mamar pro filho é uma nutrição e é uma troca de afeto, uma ligação muito profunda. Então, eu sempre tive isso, eu não sei explicar, tá? Vocês vão me achar doida, mas eu quando eu coloco a mão aqui, eu me sinto protegida, confortada, mas não armada com uma armadura. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem a mão nos seios, se quiser apertar um pouquinho sem força, tá? Ou elevar um pouquinho, como se fosse um abraço de uma mão num seio, a outra no outro. Fecha os olhos, respira e sente essa pressão que conforta. Quando a gente dá um bom abraço em alguém, não fica peito com peito, fazendo pressão contra o outro. Então é a mesma lógica do abraço, só que ativando a sua energia feminina. Por isso que os homens também podem fazer, qualquer pessoa pode fazer, porque energia masculina e feminina todos temos. Então sente um pouquinho, pode ser estranho, você pode querer fazer depois em casa, antes de dormir, deitar com a mão aqui, mas fecha os olhos e aí não tem nada a ver com o seu tamanho de peito ou de ser, já falei, né, homem, mulher, não importa, não tem nada disso. Que é diferente de você botar a mão no seu chakra cardíaco, que é aqui no meio, coloca aqui nos dois mesmo. E respira bem baixo no seu ventre. Se você estiver ansiosa, você vai sentir que ao respirar, você vai respirar no peito e o peito vai empurrar sua mão. Geralmente é a respiração rasa de quem é mais ansiosa. Então sente esse conforto um pouquinho. Se quiser fechar os olhos. Essa é a parte do corpo que eu mais toco e que mais me acolhe, assim. Não necessariamente de um olhar sexual, não, sabe? Vamos fazer bem pouquinho e vocês me dizem como é que vocês estão se sentindo. Qualquer gesto corporal é suficiente para transmitir amor, cuidado e ternura. Seja com os outros, seja com a gente. Então, olha como o nosso corpo físico, ele é capaz de acessar e liberar nossas emoções, nossos pensamentos e conectar a nossa energia, o nosso espírito também. Então, quem fez aí, me diz como é que tá. Sentiu alguma diferença? Se não sentiu, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Aos pouquinhos, a gente vai desenvolvendo isso. Tudo no nosso corpo a gente precisa voltar a sensibilizar, ainda mais sexualmente, porque a gente está acostumada com algumas áreas específicas: boca, língua, peito, bunda, pepeca, peru, e fica muito ali. Então, quando a gente começa a despertar de novo outras partes do corpo não imaginadas antes, a gente vai tendo essa sensação de conforto, de segurança, de prazer, melhora a nossa libido também. Aqui, ó, deu uma acalmada, né? Fazer esse acolhimento, ótimo, muito bem, gente, é bem isso. Então, tá ansiosa, seja a sua própria pessoa que se abraça, que se segura. E vocês podem treinar isso, fazer de vez em quando, o tempo que vocês quiserem, é muito bom. E aí, vou trazer também, ó, o toque sutil, é muito legal. Tem outras coisas que vocês podem fazer, porque às vezes eu tô na rua, não vou ficar segurando meus peitos na fila do banco, entendeu? Mas você pode fazer pequenos toques sutis com a pontinha do dedo, quase só com a unha. Então aqui no meu braço, aqui nas dobrinhas, uma área mais sensível. Às vezes dá uma cosquinha, arrepia. Ó, vocês podem tentar aqui nos cílios, é uma delícia. E vocês vão resgatando a sensibilidade por todo o corpo. Vocês podem testar, às vezes uma automassagem suave ou mais firme, dependendo do que você estiver precisando. A intensidade também é algo com que a gente pode jogar. E aí a gente vai construindo esse prazer, os hormônios do prazer também vão sendo produzidos, essa alegria, e algo que nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, agora tem um outro exercício, que hoje está o dia mais de exercício. Deixa eu olhar as horas, tem que ficar olhando aqui. Ok. Tá todo mundo bem aí? Me dá uma notícia aí
Pra eu ir vendo nos comentários. E aqui... esse exercício é bem legal. Mudando a sua autoconversa crítica. A gente já falou que a gente tem um carrascão interno, né? E que às vezes a gente é mais cruel com a gente do que qualquer outra pessoa. Então a gente vai aprender a conversar com esse cara aí. E a gente teve o exercício da outra aula, que era de você fazer... Não é um diálogo, que não era entre duas partes, era entre três partes, um triálogo, não sei se existe isso. Oi, meu amor, sabe? Uma conversa entre as suas partes. E aqui, esse exercício ele é recomendado, vou até dar uma lidinha aqui, que seja feito ao longo de várias semanas, porque é um projeto para mudar a forma que você está acostumada a se tratar. É ressignificar um hábito que é nocivo, transformando em algo positivo, que joga a seu favor. Então tem muita gente que escreve um diário, escreve carta, como a gente já fez exercício aqui, ou o diálogo interno pensando ou falando. Então assim, você vai encontrar a sua maneira. Um diário é ótimo, mas poxa, eu esqueço da existência do diário. Então não vai ter consistência. Então não adianta, tipo aula de educação financeira que eles ensinam pra você que tem que preencher a planilha XYZ todo dia e você esquece. E dane-se. Então já não é eficaz se você não consegue fazer. Então você tem que encontrar o que é melhor pra você. E aí, você pode até falar em voz alta, você pode pensar. O primeiro passo para mudar a forma como você se trata é perceber quando você estiver sendo autocrítica. Então, já se pega no pulo. E essa voz autocrítica pode aparecer com tanta frequência que você nem se dá conta no início. Então, se você se sentir mal, às vezes tem até um sintoma físico, né? Com alguma coisa, ou mal emocionalmente, faz essa retrospectiva e pensa assim: o que eu falei pra mim mesma? O que eu pensei de mim agora? Que pode ter causado isso no meu corpo, ou trazido essa emoção. Meu bebezinho. Gente, ele estalou o ombro, esse gato. Então, esse é um início. Depois a gente já vai se pegar no meio da frase, chegar assim: ai, Alessandra, que burro. Não, eu não sou burra. Eu vacilei tentando acertar. E sempre tem jeito de consertar. Então a gente vai corrigindo esse diálogo com a gente. E aí, sempre que você se pegar nesse pulo, você vai sendo o mais precisa possível. Vai observando a frase exata que você falou. No início fica meio nebuloso, mas depois você vai ouvindo quais palavras você usa mais quando você se torna autocrítica. Os adjetivos, as exclamações, às vezes o palavrão, o tom de voz. Tem algumas frases-chave que você usa sempre? Eu usava muito assim: ai, que burra. Então vai percebendo. E vai vendo se essa frase que você fala pra você, essa expressão que você usa, no passado tinha alguém que costumava falar isso pra você, ou pros outros, ou pra si mesmo, que possa ter feito você internalizar isso. Então, assim, você vai percebendo também quais são seus padrões, as coisas que acontecem que ativam o seu crítico. Porque às vezes você vai ser muito crítico com a forma que você se alimenta, mas não tanto pelo fato de você dormir até tarde. Então você também vai percebendo que não existe um comportamento bom ou ruim, mas algo que você reprova e que tudo bem você reprovar em você mesmo, você falar: não, quero fazer melhor, eu prefiro acordar mais cedo. Mas começar esse hábito de uma forma amorosa, não com essa cobrança toda, porque aí você não vai conseguir mesmo, sabe? E aí, você pode reformular isso. Em vez de: porra, Alessandra, eu tô uma preguiçosa do caralho, você acordou 2 da tarde num domingo, e olha que domingo não tem problema. E aí você fala assim: caramba, Alessandra, você dormiu bastante, né? Eu espero que você tenha descansado, mas vamos procurar na semana que vem dormir um pouco mais cedo, pra gente acordar mais cedo, que vai ser bom pra você acordar cedo, você vai curtir mais o dia, você vai ter a luz do sol. É mostrar pra pessoa o que ela pode ganhar ao mudar o hábito e não castigar ela.
Então você pode usar termos carinhosos. Então, assim, já fiz muito curso que fala pra gente dar um nome pra nossa criança interior e chamar ela assim. Tipo, a minha criança interior é a Alessinha, né? Porque eu sou a Alessandra, mas quando eu era criança eu dizia que eu queria ser cantora, então meu nome artístico era Alessa. Muito exótico. E aí, pra enfatizar que é essa criança, quando eu falo com a minha criança interior, eu falo: Alessinha, eu sei que você quer dormir até tarde, que dá uma preguicinha, mas pô, vamos levantar, olha quanta coisa legal tem pra você fazer. Em vez de ser aquele carrasco que chega, a Alessinha tá dormindo, aí ela abre a cortina, deixa a luz entrar, bate uma panela, sabe? A gente bate muita panela pra gente mesma, né? E também tem essa coisa, você pode se chamar de querida, meu amor. Eu aprendi também num curso de você falar com você mesma, assim: meu amor, eu sei que você tá tentando fazer o melhor pra você, mas... Então encontra uma maneira carinhosa pra se contrapor ao nossa, que burra, sabe? Então, e encontrar soluções. E aí, meu gatinho é muito lindo e fofo, ele é maravilhoso, gente. Grilo falante feio, né? O pior que não é um grilo, é uma maritaca. Não sei como é que é pra vocês, mas eu não diria que é um grilo falante, não, é uma maritaca. E aí, experimentem isso. Uma maneira que funciona muito bem pra mim vai parecer meio doido, tá, gente? WhatsApp comigo mesma. WhatsApp, gente, é uma coisa que vocês usam provavelmente todo dia mais de uma vez. Às vezes abre ali sem querer, sem nem precisar usar, mas abriu. Então, se você tem um grupo com você mesma para esses momentos de desabafo e de conversa saudável com as suas partes, funciona muito bem. Eu vou dar um exemplo. No início do ano, eu comecei um trabalho de locução, um trabalho grande. Só que o teste foi no ano anterior, né? No final do ano anterior, a gente estava fazendo as audições para ver quem iam ser os locutores escolhidos. E aí eu lembro que eu saí do primeiro teste, foram vários. Eu saí do primeiro teste assim: cara, você não foi bem, não. Pô, olha quanta gente tá aí há décadas trabalhando com locução, e você trabalha razoavelmente recentemente, né? Porque minha carreira de atriz já é mais longa, mas como locutora eu sou mais nova nisso, né? E tinha coisa em inglês, um monte de coisa assim. E aí eu tava mal e eu ia viajar pra Búzios logo em seguida. Eu falei: eu não vou ficar 3 horas num ônibus me sentindo um cocô, achando que eu não passei. Tudo bem, eu posso não ter passado, mas eu fiz o meu melhor, de acordo com as circunstâncias, com o que me foi proposto, com o que eu entendi, com como me dirigiram também, sabe? Não tô sozinha ali. E aí eu lembro que eu peguei meu celular, eu tenho um grupo comigo mesma para várias coisas, né? Então o que você faz? Você faz um grupo, bota você e mais uma pessoa, depois você tira a pessoa que vai ficar você com você mesmo. Dá um nome bem maneiro. Eu gosto da Vozes da Minha Cabeça. E aí eu comecei a gravar um áudio pra mim enquanto eu voltava do estúdio pra minha casa pra pegar minha mala, como se eu estivesse falando com uma amiga minha que falou que, nossa, eu fui uma merda. E eu fui falando assim, e quem tava na rua tava achando que eu tava falando com uma amiga. E eu: não, Ale, olha, o que te garante que você não passou? Por que você foi tão ruim? Você tem uma prova disso? Talvez você tenha se sentido insegura porque você não está acostumada, ou você não está acostumada num estúdio maior, ou você ainda sente que precisa de mais prática. Mas isso aqui, mesmo que você não passe, já conta como prática, não conta? Da próxima vez você não vai estar mais tranquila? Então eu fui falando isso. Aí falei: cara, sua pronúncia de inglês é excelente. Um lugar da gente ser autoconfiante, que é diferente de você ser arrogante. Eu falo inglês muito bem, minha pronúncia é quase fluente. Não, é quase nativa. Muitas pessoas até perguntam: por que eu vou ter falsa modéstia? Eu vou falar comigo: olha, você tem um diferencial. E não é que você é melhor que os outros. Você tem qualidade, você tem dons. Você é eloquente. Você é ágil.
E se não funcionou, não é porque você é ruim, é porque ou outra pessoa atendeu melhor as expectativas deles, ou você simplesmente não se encaixava nesse perfil, até porque a nossa área da artes cênicas é muito perfil também, né? Acontece muito. E aí eu já me acalmei, eu viajei tranquila, eu não fiquei ansiosa esperando não e também não fiquei desesperada esperando a resposta. E fui chamada para a segunda fase. A segunda fase eles marcavam tempo e eu fui uma das mais ágeis, que eu nem sabia que eu era. Então assim, quando você se dá esse suporte emocional, difícil alguém te derrubar. Você vai ter notícias ruins, você vai ouvir muito não, você pode, não vou nem dizer ser rejeitada, porque você não permite a rejeição, você só fala, não rolou. Então isso vale pra tudo. Então façam um WhatsApp, vozes da minha cabeça e conversem com vocês. Se você é mais da escrita e depois lê em voz alta, eu gosto sempre da voz alta, porque aí eu me escuto falando. E mais do que se escutar em tempo real quando você tá falando, é muito louco, porque essa virada de chave funcionou pra mim, porque depois que eu gravei o áudio, eu cheguei em casa, antes de pegar minha mala, eu ouvi a minha gravação, porque aí eu tava só como ouvinte. E aí eu, caramba. Então tentar também, sem ser simultâneo, falar e se ouvir, fala, grava e depois se ouve. É muito bom mesmo. O que mais que eu tenho pra dizer aqui? E a autocompaixão também é a capacidade da gente aprender com os nossos próprios erros, né? E aí esse sofrimento que a gente reconhece, ele não afunda a gente, ele não vira uma dor perene, pelo contrário. É um desconforto, é uma dor, sim, mas a gente consegue transmutar numa oportunidade tanto de aprender como de experienciar o amor. Quando alguém te conforta e quando você se conforta, você, caramba, se eu tô fazendo isso por mim, se eu tô tendo essas palavras de cuidado, eu me amo. E a gente fala muito da boca pra fora de amor próprio, né? Você tem que se amar. Mas sentir que você se ama nos pequenos gestos é muito incrível, é muito poderoso. Você se sente conectada com Deus, sabe? Uma frequência quase de milagre. É uma coisa tão simples e tão pequenininha, sabe? E aí, né? Antes da gente encerrar, vai ter mais um exercício. Gente, a Alessandra hoje tá como, né? Vou olhar esse relógio. Tem uma frase que eu peguei aqui do livro. Eu quero que vocês respondam em voz alta pra vocês. Não precisa nem escrever aqui, mas eu tenho quase certeza que vocês vão saber a resposta, né? Quem é a única pessoa disponível 24 horas por dia pra cuidar de você? Pra te oferecer cuidado, carinho, afeto. Então lembra disso. Lembra que é você. Você tá 24 horas com você. E aí, eu queria terminar com um EFT rápido, porque não sei se vocês conhecem, é uma técnica que eu atendo também. EFT, Emotional Freedom Techniques, ou seja, técnica de libertação emocional. Então, a gente vai trabalhar certas couraças, certas crenças limitantes, resistências, não gosto de dizer trauma, mas medos, incertezas, inseguranças, através da acupressão, né? Ele chamado muito de tapping também, que é batidinha, em pontos de acupuntura, só que sem agulha. Então, esse é um atendimento que eu faço porque é algo muito profundo, que eu preciso ter alguém te conduzindo. A gente vai desde o abismo, assim, da parte mais pesada, mais negativa, transmutando até chegar em algo mais positivo. E pode rolar catarse. Então, se você quiser conhecer, se você tiver alguma coisa que está insistindo muito, está persistindo muito em você e que você não está encontrando solução, fala comigo no privado que a gente marca um EFT, eu vou te ver, inclusive. Mas aqui o que eu vou fazer não vai liberar nada muito num nível muito profundo. Não vamos trabalhar com dor, vamos trabalhar com autoafirmação. Então só vai trazer coisas
reforços pra gente. Não vai catucar ferida, bagunçar e arrumar a casa. Que aí você precisa estar com um profissional. E eu faço esse atendimento, você pode falar comigo. A gente tem vários pontos que eu vou mostrando pra você. Tem o do karatê, que é aqui, como se a gente fosse bater naquela madeira. E outros pelo rosto, aqui na altura da sobrancelha, na têmpora, aqui, 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 na clavícula, na axila aqui perto do sutiã e topo da cabeça. Não vai dar uma dedada não, é fraquinho, é uma batidinha e tanto faz o lado que você faz. Então a gente vai fazendo uma rodada com algumas afirmações. Alguma dúvida até aí? Tô vendo que tem uma galera que já tem o próprio grupo. Aproveita então para isso também, para usar dessa forma também. Bom, acho que ninguém tá com dúvida. Vamos lá. Aqui a gente começa, é um ponto introdutório. Então a gente vai dando uma cutucadinha aqui, tanto faz, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem de olhos abertos, mas vocês podem fazer de olhos fechados quando vocês dominarem os pontos, para que vocês vejam e vão mudando comigo. Vocês podem falar em voz alta depois que eu falar também, já que ninguém está ouvindo, vocês se sentem mais à vontade. Então, ó. Mesmo tendo um crítico interno cruel, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo tendo um crítico interno cruel, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo tendo um crítico interno cruel, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E a gente vai mudar agora, vai passeando pelos pontos. Começa aqui. Sim, eu me machuco. Mas também me cuido e me preocupo comigo. Sou eu quem dá conforto e quem precisa de cuidado. Há mais para mim do que a dor que eu estou sentindo agora. E eu sou a resposta sincera a essa dor. Respira fundo. Observa como você está se sentindo. Além de serem pontos que trabalham meridianos da acupuntura, tem muito forte essa questão do toque que a gente trouxe e do liberar as emoções através do corpo físico. Então, é um pacote completo. A própria FT não fala de alguns aspectos desses, mas para vocês verem que tudo se complementa. Então, assim, se a gente fizesse uma sessão completa, várias rodadas, vocês iam percebendo. Mas já observem a partir de agora, desligando daqui, como é que a sua percepção de você mesma muda, como é que você passa a noite, como é que você amanhece amanhã, como é que essas palavras soam. Tá todo mundo bem aí? Não posso conduzir mais profundamente porque eu não tô vendo vocês, então não seria muito prudente. E se você não sentiu nada também não tem problema nenhum, tá? É só uma pinceladinha que você tá tendo e ainda tem muita coisa pra você desbloquear, sabe? E não de um lugar de, ai, que desafio, vou ter que desbloquear, que saco, mas muito mais para você descobrir de você e para você se sentir melhor. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar, agora é a hora, antes da gente desligar aqui. Deixa eu falar para vocês, ó, a gravação vai ficar disponível. Então, se você está vendo depois, você pode deixar a sua dúvida, sua questão, sua opinião, seu feedback nos comentários do próprio post, tá? Aproveita,
compartilha com alguém, vamos fazer chegar a mais pessoas. Eu quero mais gente conhecendo o meu trabalho, sim. Esse também é meu ganha-pão, então também vamos fazer uma troca, né? Eu trago esse conhecimento para vocês, eu trago esses conteúdos gratuitos, acessíveis, e vocês podendo compartilhar com alguém, ou vocês querendo experimentar, agendar uma sessão. Tô disponível aqui pra gente marcar. Eu vejo aqui minha agenda como é que tá. Foi lindo, tô bem, muito legal me sentir bem. Isso. E aí, temos também o grupo. Se você quiser fazer parte do grupo de autoconhecimento para mulheres, aí você me manda mensagem no direct que eu te dou o link, porque lá eu mando informações, eu mando os avisos de quando tem live e quando não tem, e também lá a gente tem, nesse grupo específico, que é de autoestima para mulheres, a gente tem trocas, então eu abro o grupo e eu posso responder coisas para vocês mais diretamente do que aqui na live. Então, fico feliz, gratidão, muito lindo, fico feliz. Mais alguma coisa para dizer? Não. Só tenho que agradecer a presença de vocês, como sempre. Semana que vem vai ter mais, eu aviso vocês. Vamos chegar nos outros componentes. Se eu conseguir botar os dois juntos, ótimo. Se não, vamos fluindo. Lembrando que você não precisa comprar o livro, mas se você quiser comprar o livro, eu tenho um código de desconto, que aí eu vou colocar nas stories para vocês, tá bom? Um beijo e uma ótima semana para todos nós. Tchau, gente!